Sobre os indicadores do gestor LP zootécnico, então você clica aqui em gráficos de tanque e tem toda a evolução de número de vacas em lactação, volume de leite vendido, a média de leite vendido, CCS, UFC, gordura, proteína, ureia do leite, o preço recebido, o faturamento. Pode acompanhar os gráficos da parte de criação, que é desde a terneira nascida até ela parir, então quantos machos e quantas fêmeas teve. Se faz o acompanhamento do ganho de peso dos animais, então vai aparecer aqui o ganho de peso por idade de 0 a 3 meses, 3 a 6, 6 a 12, 12 a 18, acima de 18. A questão da distribuição do score das novilhas, né? Idade é o primeiro parto e pode ver o ano anterior, por exemplo, né? O peso na primeira inseminação, a idade na primeira inseminação, então você clica aqui em cima e vê a idade dos animais que foram inseminados, né? Então te dá um resumo de como está a sua criação. Na parte de rebanho, composição do rebanho, então quantas lactantes, quanta seca, quanta bezerra, quanta novilha, a distribuição do número de partos do rebanho, né? Quantas tem de primeira cria, segunda cria, terceira cria, quatro partos ou mais, né? A média de peso dos animais, a taxa de descarte e o motivo, né? Então você clica aqui em cima e vê essa aqui, essa aqui morreu, tinha hemorragia no intestino lá, então consegue ver as causas da morte dos animais, né? Na parte de produção vai ver o DEL médio do rebanho, que está aqui em cima, né? 191 dias, e a distribuição, quantas vacas estão de 0 a 100 dias, quantas estão de 100 a 200 e quantas estão acima de 200. Como está o DEL médio do ano em dias, né? Como está a média de produção por dela, então as vacas que estão no início da lactação, 0 a 100, quanto elas estão produzindo, quem está 100 a 200, quanto está produzindo, e quem está acima de 200, quanto está produzindo. A média de produção por lote, então, cada lote quanto está produzindo, e a média de DEL por lote, né? E além disso, a distribuição do score das vacas, como é que elas estão, né? A média de produção por número de partos, então quanto é a média de leite das novilhas aqui, as de primeiro parto, né? Aqui está 26, as de segunda cria produz 27, as de terceiro ou quarto parto 26 e as quatro partos ou mais 22. Então ele vai te dar mais ou menos essa média aqui, primeiro por dela e depois por número de partos, né? Na parte reprodutiva aqui vai ter então quantas estão prenha, quantas estão vazia, quantas estão inseminadas, qual é o intervalo entre partos, como é que está o parto a primeira IA, parto a concepção, taxa de concepção na primeira IA, né? Quantos animais aqui foram inseminados? 4 vacas, 2 pegaram na primeira inseminação, né? A taxa de serviço, a taxa de concepção geral, né? Essa propriedade está com 38 de concepção. E aqui vai ver lá, bom, de 7 pegou 4, depois de 7 pegou 1. Então ele vai fazendo a média do ano, né? Taxa de concepção de inverno, que daí é considerado aqui inverno e verão do hemisfério sul. Então aqui tem a taxa de inverno de abril a setembro, e a parte de a concepção de verão, então vai começar em outubro até março, né? Então, comparando as duas aqui, como é que tá, né? Se tem mais de um inseminador, vai dar a taxa de concepção por inseminadores, por touros, né? Taxa de prenhez. Indicadores das novilhas, daí também dá isso separado, né? Então, são mais de 30 indicadores aí que estão disponíveis para o produtor e para os técnicos envolvidos na fazenda.